Pondé, na sua coluna na Folha de São Paulo, você fala de uma onda de antissemitismo e também lembra a Massada, a tragédia de Massada, que faz parte da história do povo judaico. Por que falar sobre isso, tocar nesse assunto agora? Bom, a questão de Massada é uma questão simbólica muito importante na história de Israel, da Israel antiga, né? Que existe a Israel moderna e a Israel antiga. Porque foi uma última resistência que homens, mulheres e crianças ficaram aquartelados numa fortaleza que fica no alto de uma montanha, perto do Mar Morto, no meio do deserto da Judéia. E essa fortaleza acabou caindo na mão dos romanos. E antes que os romanos chegassem lá, porque eles estavam subindo, todos se mataram, cerca de 1000 pessoas, né? E essa é uma história muito conhecida. E os soldados de Israel, quando eles estão fazendo formação, eles vão a Massada. E essa frase, Massada nunca mais, é repetida pelos soldados. Então, quando eu falava na coluna da Folha disso hoje, é porque é para ajudar o leitor brasileiro a entender qual é a psicologia do soldado de Israel a essa altura. Toda a guerra que Israel enfrentou com os árabes, e antes foram países, agora é o grupo terrorista Hamas e Hezbollah, não são países propriamente, né? Todas as guerras que Israel enfrentou, sempre esteve uma questão em jogo. Se perder, deixa de existir. E continua sendo a mesma coisa. O objetivo do Hamas é destruir Israel, não é jamais fazer 2 estados. Todo mundo que não é mentiroso sabe disso, certo? Então, isso faz com que, assim como fez em outros momentos, e agora de novo, que quando esse soldado vai para a guerra, ele vai totalmente para a guerra, porque ele sabe que se um país árabe perdesse a guerra no passado, ele não deixava de existir. Israel sempre teve sob ameaça de parar de existir. Então, e o antissemitismo ao qual eu me referia, é porque primeiro eu estava falando na coluna de um certo setor da esquerda que é antissemita há muito tempo, no sentido de que os judeus são ricos, são opressores, certo? Que é um discurso clássico. Na realidade, isso aparece, por exemplo, da Rússia, na czarista, os chamados protocolos do Sábio de Sião, que o Hamas abraça. Segundo a tese, todos os problemas do mundo vêm dos judeus ricos. Agora, eu queria pontuar uma coisa que eu acho importante na matéria, que é o seguinte. Existe um imbróglio que é o seguinte. Pedir o cessar-fogo agora, do ponto de vista de Israel, é dar vitória ao Hamas. Porque o que o Hamas fez, o objetivo do Hamas é que isso acontecesse. Massacre da população palestina, indo em busca deles. Esse é o objetivo do Hamas, certo? Só que Israel tem reféns lá dentro. E deixar o Hamas vitorioso é impensável para Israel. Então não dá para fazer cessar-fogo. É vitória do Hamas. Agora, capaz, se Israel invadir Gaza, põe em risco o refém, além da população civil. Mas, ao mesmo tempo, o governo é cobrado para agir. Como é que faz para resolver essa situação? Então, Karen, ouvindo o Pondé aqui, você vê que situação difícil que foi criada, né? Um movimento terrorista, que é o Hamas, invade Israel com este objetivo, faz uma ação terrorista, sabendo que a reação seria também na tentativa de ser a mesma proporção. E aí você chega a um imbróglio porque entra o Irã sustentando o Hamas, o Líbano com o Hezbollah não podendo apoiar explicitamente, o Hezbollah sabe, como a matéria diz, o risco de ele entrar na guerra. E tem uma situação interessante, Karen, que a Rússia e a China estão se aproveitando desse momento para tentar mudar a geopolítica internacional. Você olha o Putin agora, ele estava hoje mesmo dando uma declaração que ele está pronto para a paz. O Putin, que está em guerra com a Ucrânia, deu uma declaração, estamos prontos para a paz. Conversei com a Arábia Saudita, conversei com Israel, conversei com a Palestina, conversou com todo mundo, o Putin. O negociador agora é o Putin. E a China, porque eles estão vendo que se isso acontecer, esse imbróglio todo, você vai mudar o sistema e ele quer transferir essa falta de credibilidade de ONU e tudo para não interferir. Você vê que não se fala mais da guerra da Ucrânia e Rússia. Ficou em segundo plano. Então tem uma coisa, uma geopolítica por trás desses movimentos e, ao mesmo tempo, uma frase, viu, Pondé, que eu estava vendo da Golda Meir lá atrás, quando ela renunciou após aquela de Yom Kippur. de Yom Kippur,
ela deixou uma frase muito incrível naquele momento, que ela disse o seguinte: eu não tenho ódio de vocês por terem matado nossos filhos, eu tenho ódio por vocês terem nos feito matar os filhos de vocês. E isso é trágico, porque a invasão agora vai acabar tendo que fazer isso, porque eles não, é imprevisível o que vai acontecer numa entrada de Israel.